Olha, é um assunto que eu até fico pensando assim, já começo falando tudo que eu queria ter aprendido quando eu sofria por dinheiro, ou eu já espero e vou aos poucos? E eu tô com uma intenção muito profunda, amorosa, de dar o meu melhor, porque eu sei que tem gente que está nos assistindo, que tem uma vida financeira suave, pode melhorar, que já é rico e pode enriquecer mais. Tem gente que está numa situação média e tem gente que está numa situação complicada. E eu preciso te dizer, ou dizer para todo mundo que está nos vendo, que eu não nasci em família rica, mas não nasci em família pobre. Eu nasci em classe média. Meu pai muito trabalhador, minha mãe do lar, aquele trabalhador assim mesmo, focado. Passamos algumas situações ruins, mas nunca me faltou nada. Meu pai tinha carro, poucas vezes eu pegava ônibus, eu peguei ônibus muitas vezes. A minha mãe era uma pessoa, ou é uma pessoa simples, humilde, meu pai é simples, humilde, mas nunca faltou nada para mim. Curiosamente, foi faltar para mim depois que eu saí da casa dos meus pais. Então, com 19, 20, 22 para 23 anos, eu tive uma proposta de emprego longe de São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, da cidade de Salto, e fui morar no Rio Grande do Sul, que é o estado que me acolheu, que estou até hoje. E aí, com 23 anos, então, arrumei esse trabalho, aluguei apartamento pela primeira vez, e eu morava com os meus pais, então tinha tudo lá, né? E aí foi a primeira vez na vida que eu conheci a teoria dos corpos que não se mexem. Você sabe qual que é, Pava, não? Então, Eu não sei, mas algo me passou pela cabeça, acho que eu tô imaginando. a minha mãe sempre teve uma ajudante em casa, uma secretária do lar, então eu nunca fiz a minha cama. E aí eu também, quando eu jogava a toalha na cama, quando eu voltava de noite do trabalho, a toalha molhada não estava na cama, ela se arrumava sozinho. Mas quando eu fui morar sozinho, eu descobri que as gavetas não colocavam meia e cueca lavada. Eu descobri que a cama não se arrumava sozinha. E descobri também que quando eu chegava de tarde, no final do trabalho, de noite, aquela toalha molhada que eu joguei na cama, ela não foi sozinha pro varal. Então eu descobri a teoria dos corpos que não se mexem. Então eu fui aprendendo muita coisa. Só que nesse período é o período que, como químico industrial, trabalhei assim por 10 anos. Eu trabalhava numa indústria, eu ganhava bem, eu era bem sucedido, eu era um rapaz novo. Só que eu estava infeliz, porque já estava um tempo já trabalhando com algo que não aquecia o meu coração. E até nesse momento, eu vou pedir um parênteses que depois vamos fechar. Muita gente fica procurando coisas externas, mas se eu pudesse dizer investiga isso, essa coisa de você não estar feliz com quem você é, de você sentir um vazio existencial, porque nada pode ser pior para a sua prosperidade do que isso. E eu até tinha um salário bom para minha época, muito bom. Mas engraçado que aquele dinheiro era sugado. Então, não sei se você está nos vendo, você é o tipo da pessoa que está falando, Bruno, Pava, nossa, eu até tenho um salário bom, uma renda digna, mas eu não sei o que eu faço, parece que ele some. Eu também tinha isso. Quando você não está bem, quando você está uma pessoa negativa, o dinheiro que chega em você, ele absorve caminhos negativos. Então, continuando a minha história, fiz esse parênteses curto, chegou uma época que eu falei, não aguento mais trabalhar com isso. Eu gostava da empresa, honrava a minha empresa. A última empresa especial que eu trabalhei foi demais, mas eu queria viver a minha vida. E como eu estava muito em depressão, triste, eu fui fazer cursos de terapia, desenvolvimento pessoal para me melhorar, fui fazer terapia. E eu me apaixonei por aquilo, eu falei, eu quero trabalhar com isso, eu quero ensinar as pessoas isso que eu estou aprendendo agora, porque isso muda a minha vida. Então, depois de 2 anos estudando, eu fiz a transição de químico para terapeuta holístico. Comecei a fazer formação em reiki, daí treinava as pessoas em reiki, dava as iniciações, né? Só que tinha uma coisa, eu não sabia cobrar, eu não conseguia cobrar. Eu não conseguia cobrar, não conseguia cobrar, eu, meu Deus, não sei cobrar. Então, você que está nos vendo, você tem dificuldade de cobrar? Você que está nos vendo, você tem dificuldade de aumentar um valor, ou você cobra, mas não cobra o que merece? Você parece que vendeu uma coisa ruim. Toda vez que eu tinha que vender alguma coisa, Pava, parece que eu estava vendendo droga. Ou parece que eu estava vendendo um problema e não que estava vendendo uma terapia que ia salvar um casamento, ou melhorar uma relação com o filho, ou enfim, sair da depressão. Então, o pior aconteceu. Em 2006, eu sofri um acidente, eu fui à lona financeira e não tinha ninguém para me ajudar, e não tinha dinheiro para pagar nem minha conta do hospital. Eu só precisei dar uma volta nisso tudo para que as pessoas entendam que eu comi o pão que o diabo amassou financeiramente. Eu fiquei devendo tudo, bati de frente com o caminhão, quase morri, a seguradora não pagou meu carro, o dono do caminhão não pagou. Eu fiquei 3 meses numa, eu não vou falar miséria, mas é uma miséria. Que eu não tinha dinheiro para nada. Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul é muito frio. Aqui na minha casa hoje eu estou com um piso aquecido, é um chão e por baixo do chão tem tubos de água quente que vão esquentando.
Eu acho isso uma mordomia maravilhosa. Eu acho que isso é mais poderoso para mim do que uma viagem para o Caribe, do que um carro importado. Porque eu passei tanta necessidade em Gramado de não poder ligar o chuveiro elétrico muito tempo, porque eu não tinha dinheiro para pagar a luz, de passar frio. E foi uma situação tão difícil. E aí, o que eu quero salientar, porque isso... Eu acho que muita gente que é do seu canal pode ser que tenham terapeutas holísticos aqui, tenham pessoas que ensinam outras pessoas, e tem até pediatras, médicos mesmo, que passam pelo que eu passei, de não conseguir cobrar. Por quê? Porque acha que é errado cobrar, porque acha... Então, a relação, e aí onde eu quero concluir essa minha introdução, a relação que nós temos, Pava, com o dinheiro, ela é uma relação tóxica, ela é uma relação complicada, ela é uma relação de total desequilíbrio. Então, vamos supor, eu sou uma pessoa que, final de semana, se tem um aniversário, uma festa, e alguém me convida para tomar uma cerveja, eu gosto de tomar cerveja. Mas o que eu já descobri? Que se eu tomar 2 dias em seguida, eu fico burro. Então, se eu saio com os parentes, com os amigos e tomo socialmente uma vez por semana, no máximo, é meu limite, tá tudo bem para mim. Se eu tomar 2, 3 vezes, aquilo me estraga. Então, o que acontece? Eu desenvolvi, porque quando eu era moleque, até os 23 anos, moço, solteiro, eu bebia muito churrasco, festa em São Paulo. Aí o tempo passou, eu falei, não, essa vida não serve, mas quer dizer que de vez em quando eu posso tomar. O que as pessoas não entendem que tudo na vida tem uma energia, tem uma proporção, tem uma realidade, e por isso que eu te pedi licença se a gente pode aprofundar e dar talvez um podcast mais profundo sobre a dinâmica e a metafísica da prosperidade, porque o dinheiro tem leis, e quando eu comecei a entender essas leis, eu mudei minha relação. Eu sou de uma família que meu pai falava, pelo amor de Deus, ter sociedade é a pior coisa do mundo. Se não fossem os meus sócios, não estava onde está hoje. Eu vivi numa sociedade que as pessoas falavam, o dinheiro corrompe as pessoas. E com o tempo eu descobri que não. O que corrompe as pessoas é o ego corruptível. Tanto que as pessoas se corrompem com ou sem dinheiro. Então não é sobre dinheiro, é sobre o ego. Eu também sou muito católico, né? Meu avô católico, minha mãe católica, meu pai católico, eu católico. Então eu sou católico de batismo. Hoje eu escolhi o universalismo. E nessa religião, que eu não estou falando mal da religião, porque 96%, 95% de tudo que está numa religião é de libertação, de bem, de amor, de moral elevada, é de que é errado ser rico, que os pobres é que vão para o céu e que você não tem que ter muito e que... e aí vai.